Bom dia, bebês dinossauros do 8º ano. Uma semana muito produtiva e excelente para todos nós. Tudo bem com vocês? Estou mandando essa aula hoje, meus queridos alunos, para lembrar para vocês da entrega de atividades. Como já foi explicado, a entrega de atividades, tanto na minha disciplina como nas outras disciplinas, valerá como frequência e qualitativo, certo? Então vocês têm que entregar as atividades em dia. Quem não me entregar as atividades até hoje, todas de história que eu já passei, não vai computar como frequência e não vai ganhar o qualitativo para quando a gente voltar nas nossas aulas presenciais, que se Deus quiser, Ele há de querer, no final do mês a gente volta, tá bom? Cumpra o isolamento, fique em casa, para que a gente possa o mais breve possível estar se vendo. Beleza, meninos? Então uma boa segunda-feira, com muita energia positiva para todos vocês. Vamos trabalhar, não esquecendo que eu estou enviando também para vocês aí as duas últimas atividades das 2 últimas semanas corrigidas. Tá aí, eu estou enviando aqui na plataforma, no grupo corrigida bonitinho em PDF para vocês verem onde vocês erraram, tá bom? Eu estou recebendo os trabalhos de alguns, já estou corrigindo, né, para entregar para vocês quando a gente retornar, tá bom? Bom, meus queridos alunos, peguem um livro aí no capítulo 3, limpa, tira essa preguiça do rosto, lava o rosto, vamos lá. Nós vamos começar. Eu inclusive na aula passada, enviei para vocês um link. Onde esse link, de maneira bem animada, com desenhos, um link muito legal de um grupo de história, para que vocês possam começar a entender o que foi a Revolução Industrial. Então esse é o tema do capítulo 3, acompanha comigo aí, tá bom? Eu vou passando aqui e vocês vão vendo comigo. Olha só, galerinha, acompanha comigo, certo? Olha só, em primeiro lugar, vocês têm que entender algumas características da Revolução Industrial. O país pioneiro foi aonde? Foi a Inglaterra. A Revolução Industrial é caracterizada assim por quê? Primeiro, porque foi uma produção industrial em larga escala voltada para o mercado mundial. Ocorreu a especialização de tarefas. Na Revolução Industrial também foi porque houve o uso intensivo de máquinas, ou seja, houve a mecanização da indústria. A relação social entre burguesia e proletariado também vai mudar. Por quê? Porque agora haveria um patrão e haveria um empregado. Aquela relação mudaria, haveria uma relação de salário, de hora a ser cumprida e de certa forma no início até de exploração, como nós vamos ver nas primeiras décadas. A relação trabalhista, a relação de trabalho na Revolução Industrial era de muita opressão, era de muita miséria. Não existia no início da Revolução Industrial leis trabalhistas como hoje que existem para proteger o trabalhador. Na época não havia lei trabalhista, então era cada um por si, bebê, era cada um por si, certo? Então, outra coisa, houve nesse período na Revolução Industrial na Inglaterra a construção de estradas de ferro, locomotivas, vagões, navios e máquinas industriais. Se você tiver com dúvida na mídia que estiver vendo o vídeo, pode parar, voltar, tem um livrinho, acompanha com o livrinho. Hoje é segunda-feira, é dia de estar esperto, campeão. Olha só, acompanha comigo nos slides, certo? Acompanha aí. Então, essas foram as principais características da Revolução Industrial, certo? Nós podemos dizer, pessoal, que a Revolução Industrial, o trabalho humano ele é dividido em 3 grandes fases. Primeiro, a fase, eu vou aproximar aqui para vocês, eu vou até aproximar, a fase artesanal. Era nesse período, pessoal, era aquele período quando o artesão, por exemplo, eu produzia o sapato, eu produzia a meia, exemplo, uma mesa. Eu mesmo produzia, era eu mesmo que o quê? Que era dono da matéria-prima, ou seja, eu mesmo que tinha o material que fazia a matéria-prima, e era eu mesmo quem o quê? Que iria produzi-lo. Eu não tinha pessoas trabalhando para mim, então geralmente eu que produzia, eu que vendia, era um trabalho artesanal, certo? Era mais simples. Com o tempo muda, se torna manufatureira. Como assim? Os artesãos se reuniam em oficinas, olha só o que está falando. Havia uma divisão de trabalho. Porém, os instrumentos de trabalho eram manuais e o ritmo de trabalho era imposto pela força humana. Então, veja que na manufatureira já muda um pouco. Na manufatureira, o que acontece? Por exemplo, vocês já devem ter visto uma fábrica. Na fábrica, por exemplo, de carro, tem aquele que põe a porta, tem aquele que põe o pneu, ou seja, é dividida as funções de trabalho. Então, veja que na manufatureira já começa a haver uma divisão de trabalho. Empregados, onde cada um tem uma função na produção de um produto ou na hora de se fazer um serviço, certo? E com o advento da Revolução Industrial, o que ocorre? O uso de máquinas a vapor impondo o ritmo de trabalho ao operário e especialização da produção, ou seja, com a mecanizada, a máquina, logicamente, ela vai produzir produtos, digamos assim, larga escala
quando não antes era visto, porque até antes nunca tinha visto. Isso quer dizer que o artesanato acabou. Não, se ainda hoje não existe artesão, não existe artesanato, é só para mostrar para vocês que a industrialização ela tem etapas. Então você veja que a primeira fase da industrialização, digamos assim, a primeira fase de atuação humana trabalho é aquela artesanal, onde ele mesmo produz o seu produto, onde ele é o dono do produto e ele vende. Com o tempo, o que acontece? Existe o patrão, que é o dono da matéria-prima, e existe o funcionário, onde ele paga para o funcionário o salário, ele compra a mão de obra, ou seja, ele paga pelo trabalho do trabalhador, mas o trabalhador não é dono nem na mão de obra e não é dono nem do produto, ou seja, o produto é dono do patrão. Veja o que acontece, cada vez mais, né, é como se o produto se distanciasse do trabalhador, o produto passa a ser a matéria-prima de quem? Do patrão, e como eu estava falando, e o trabalhador, ele entra com o quê? Com a mão de obra, e ele entra com o trabalho dele, e o que no final do mês o patrão tem que fazer? Tem que pagar. Só que na época, pessoal, não existia salário. Hoje, Ministério Público para investigar, as explorações eram absurdas, eram imensas, como a gente vai ver aqui mais à frente, certo? Olha só, no início, pessoal, a primeira máquina a vapor, presta atenção, foi em 1768, olha só, o início. Newton inventou uma máquina para drenar a água acumulada nas minas de carvão. Patenteada, ou seja, quando ele teve a patente dela em 1705 por James Watt, foi a primeira máquina a vapor. Nós podemos dizer, pessoal, que as duas principais invenções da primeira revolução industrial, que é essa primeira fase da revolução, foi a invenção da máquina a vapor e do trem. Porque por meio desses dois, o transporte de pessoas aumenta, principalmente na Inglaterra, que nós estamos falando do pioneirismo inglês, que foi o primeiro lá, e também o transporte de mercadorias. Vocês veem que hoje, vocês já viram aquela frase que diz assim, tempo é dinheiro? Essa é uma máxima que vem da época da Revolução Industrial, para dizer o seguinte, que tudo que a gente faz na vida, tem tempo para tudo, para ganhar dinheiro, para dormir. De certa forma, por exemplo, essa epidemia, de certa forma, gerou uma reflexão, eu acho, em todos nós, porque nos levou a crer que nem tudo é dinheiro, que tem outros valores por trás disso, existem outros valores na vida que são mais importantes. Para você ver, hoje a gente já vive numa sociedade que ela é industrial, robotizada. Por quê? Porque hoje nós já estamos na terceira fase da Revolução Industrial, nós estamos falando da primeira, nós estamos praticamente na terceira, que é a fase da revolução da internet. E quantas pessoas doentes estão sendo criadas nessa revolução? Pessoas que vivem basicamente à base de ansiedade, loucura, porque é uma sociedade que quer resposta, quer que você tem que ser perfeito, e não é assim. Tudo tem que ser no seu tempo, tem que ser respeitado o tempo de todos, e é isso que eu sempre passo para vocês. Cada um tem o seu tempo, tem que ser respeitado, beleza? Acompanha aí, olha só. Quais fatores levaram a Inglaterra? Lembra que a Inglaterra foi a primeira que limitou o poder do rei? Lá na Revolução Gloriosa, o poder do rei passou a ser limitado, certo? O parlamento chegou e disse, o rei, você agora não terá mais o direito de fazer o que quer. Quem tem o poder somos nós temos o poder. Então, com a limitação do poder do rei, o parlamento, que era composto em sua maioria pela burguesia, começa a acumular muito poder. Isso faz com que o acúmulo deles, o dinheiro que eles acumulam, eles comecem a investir na fabricação, na construção e na invenção das primeiras máquinas que vão dar origem às primeiras indústrias. Olha só, então o pioneirismo inglês pode ser levado por esses fatores. Primeiro, acúmulo de capitais. Primeiro, a lei de cercamento. Segundo, disponibilidade de mão de obra. Havia muita gente para trabalhar, ou seja, nas indústrias não faltavam gente para trabalhar. Jazidas de minério, supremacia naval e desenvolvimento tecnológico, certo? Então veja que a Inglaterra tinha um contexto político e social perfeito para a Revolução Industrial. Era perfeito. É tanto que lá foi o país que iniciou. Depois desse processo da Revolução Industrial, vai se passando para outras nações, beleza? Tudo que eu estou falando aqui, que tem esse slide super legal que eu encontrei aqui para vocês, tem no livro, que eu estou explicando, tem no livro. Não fiquem agoniadinhos, viu, bebessauros? Olha só, então nós, como eu falei para vocês, a revolução ele pode ser dividida em 3 fases. Eu até coloquei aqui, não tem no livro, mas eu achei interessante trazer para vocês. Então a primeira fase, que é essa que nós estamos estudando, vai de 1760 a 1860. Basicamente a indústria era o quê? Era a indústria têxtil, ou seja, de produção de alimentos, produção de tecido, certo? Era baseada na máquina a vapor e utilizava carvão e ferro, certo? A segunda fase vai de 1600 a 1900, espalhou-se pela Europa, América e Ásia, certo? Na segunda fase, que vai ser a partir do século passado, já vai ter a invenção da energia elétrica.
E na terceira fase da revolução, que é a que nós estamos vivendo hoje, que é baseada no microcomputador, olha só, que é trazido pelo impacto das tecnologias, microcomputador, microeletrônica, o que nós estamos fazendo? Nós estamos se adaptando à nova realidade que nós estamos vivendo, ou seja, dando aulas virtuais, gravando aula para vocês, ou seja, nós estamos vivendo uma nova fase, certo? Que espero que seja uma fase que passe, mas que sirva com um suporte complementar das aulas presenciais, que a gente continue com esse tipo de aula, beleza? Tá? Estão acompanhando aí? Qualquer dúvida você anota aí bonitinho, você anota bonitinho no seu caderno bonitinho, para que quando a gente retornar você me pergunte. Na verdade nem precisa esperar retornar, me pergunta, vai no meu PV, participa das aulas que eu marco com vocês têm que participar, liga para mim, todos nós professores estamos elaborando aulas com muito carinho, vocês estão vendo que a gente está mandando material, aula, para que a gente possa participar e que está contando como qualitativo e frequência, beleza? Olha só. Então, pessoal, como da Revolução Industrial também teve os seus impactos negativos. Um dos impactos foi o quê? Primeiro, foi que nas fábricas tinha um trabalho infantil, que era um trabalho que havia muita exploração das crianças, que é um lado nebuloso, né? Muita exploração das crianças, trabalho infantil. O outro era o trabalho feminino. As mulheres tinham que trabalhar, às vezes, carregando muito peso, muitas chegavam a adoecer nesse contexto, ou seja, a exploração contra mulheres e crianças. Jornadas de trabalho absurdas, vocês terem ideia, tinham operários que chegavam a trabalhar 16 horas por dia para ganhar uma mixaria, morando em casas de péssimas condições, ou seja, veja que nesse contexto da Revolução Industrial, a vida da maioria da população era o quê? Era péssima. Aí eu te pergunto, nesse contexto de exploração, a população ia aguentar sofrer, os operários, que era o proletariado, ia aguentar? Não, é tanto que houveram várias revoltas. Eles lutaram por direitos, inclusive aí no nosso livro fala por algumas lutas de classes que ocorreram, de operários que lutaram para que houvesse respeito à legislação trabalhista. É tanto que se hoje seu papai, sua mamãe, todos nós temos direitos trabalhistas, nós podemos dizer que foi por causa da luta desses operários e de todos os trabalhadores ao longo do século que hoje nós temos direito a férias remuneradas, 13º salário, descanso semanal e entre outros. Ou seja, nós temos essa garantia por causa da luta desses operários. E na Inglaterra, na primeira fase da Revolução, as lutas foram muito variadas, inclusive muitos operários chegaram a ser perseguidos e mortos pela polícia e pelo governo na época, certo? Deixa eu voltar aqui para você, tá bom? Uma outra coisa que ela fala aí que eu achei muito interessante, pessoal, é sobre o ludismo. O ludismo foi um movimento liderado por General Lud, como o livro fala, Lud, né? Onde eles culpavam a exploração deles, as máquinas, olha só a culpa, eles culpavam que estavam sendo oprimidos e explorados pelas máquinas. Olha, mas não eram as máquinas que eram culpadas pela exploração deles, mas os seus patrões que os exploravam e não pagavam decentemente para eles, certo? E o outro foi o movimento de Union Trade, que foi um movimento cartista, que lutou por direitos trabalhistas, né? Está bem no final do capítulo, muito legal ele falando aí para vocês, beleza? Eu estou explicando aqui rapidamente, eu quero que você assista esse meu vídeo com essa explicação aqui que eu estou dando para vocês, e vocês também assistam o vídeo que eu mandei na aula passada, na segunda-feira passada, procurei no grupo, que eu passei todo dia vocês têm que olhar o WhatsApp, todo dia tem que olhar o grupo, para que vocês vejam um vídeo animado que eu coloquei para vocês, explicando todo esse conteúdo, beleza? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vai no meu PV, tem uma atividadezinha para você, que vai na descrição lá embaixozinho para você no grupo, e entrega as atividades, que é valendo qualitativo e presença. E não esquece, a Revolução Industrial foi um dos fatores mais importantes da história da humanidade, porque foi através dela que hoje a nossa sociedade, praticamente nós vivemos à base de quê? Das máquinas. Tudo é relacionado à tecnologia em nossa vida. Beleza? Abraços e tamo juntos.